Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Nós louvamos ao Senhor nessa manhã porque Ele já começa a falar aos nossos corações. Orestes nos colocava no centro novamente a proclamação da palavra e também nos alimentou com um entendimento sobre a vida desse instrumento maravilhoso que tem sido o ICRIS para a renovação carismática católica. Me permitam começar, antes de qualquer outro comentário, com a palavra de Deus que nos diz assim no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Conheço as tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Repitam comigo. Conheço as tuas obras e pus diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu espero que essa palavra possa falar ao nosso coração enquanto movimento aqui reunido num congresso, mas também espero que essa palavra possa falar o coração de quem nos acompanha em sua casa através da televisão e do rádio. Ela pode falar a vida de um movimento inteiro, mas pode também falar a vida de cada pessoa individualmente. Deus tem colocado portas abertas. E Jesus aqui, através do livro do Apocalipse, fala de uma porta aberta, que ninguém pode fechar. O que Deus abre, ninguém pode fechar. É tempo de oportunidade. É um tempo em que Deus tem aberto as portas para o nosso movimento. É um tempo em que Deus está abrindo portas para você que nos acompanha aqui desse encontro. Talvez seja a oportunidade também de você que nos acompanha, que está ligando a televisão agora. Jesus quer entrar em sua vida, quer falar com você. Existe uma porta que muitas vezes está fechada, que é a porta do nosso coração. Esta Ele não pode abrir, depende de você. No mesmo livro do Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, diz assim, isso é para você que nos escuta de casa especialmente. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos eu com ele e ele comigo. Aqui diz que nosso congresso, eu sei que sou a voz de todos os que estão aqui nesse momento e queremos falar com a multidões de milhões de pessoas que nos acompanham pela TV, pelo rádio, pela internet. Esse domingo é um domingo especial para a sua vida, você que nos acompanha. Jesus quer entrar em sua vida. Mesmo que você já tenha uma caminhada, Ele quer falar com você. Ele te ama, meu irmão, minha irmã. Talvez não tenha sido um sábado muito bom, talvez a tua vida não anda bem, mas Jesus te ama. Ele te ama. E Ele mandou dizer isso para você agora, você que está na TV, agora na sua casa. Jesus te ama. E Ele mudou nossas vidas que aqui estamos. Se nós pudéssemos, nós gritaríamos para vocês que nos acompanham, porque nós temos que proclamar a boa notícia. E daqui nós poderíamos gritar ou não e dizer que Jesus mudou nossas vidas. Então grite de onde você está para quem nos acompanha. Jesus mudou a minha vida, transformou o meu existir. Fale comigo para que eles escutem. Nós somos testemunhas disso. Levante sua mão e diga, eu sou testemunha disso. Minha vida foi transformada pelo poder da palavra de Deus e por isso estou aqui. Minha família foi renovada. Houve milagre e prodígio porque um dia o Senhor converteu o meu coração. Amém? Escutem isso. Seja você também transformado pelo poder de Deus. Amém. Amém. Deixe-me dar uma boa notícia para vocês que estão aqui. Ontem nós lançamos um desafio depois da sua pregação, Dom Ascona. Está lembrado? Dom Ascona, que quer evangelizar toda a ilha do Marajó, disse assim, não é só o Marajó, é o mundo todo. E graças a Deus no mundo todo existem pessoas que em muitos lugares do mundo, em regiões de fronteira de missão, estão dando a vida para o evangelho acontecer e pessoas serem resgatadas. Mas Dom Ascona disse assim, o Marajó, graças a Deus, Pentecostes está acontecendo, vai acontecer, mas eu desejo isso para o mundo todo. E nós nos sentimos motivados a fazer um apelo a essa assembleia reunida aqui, um apelo para vocês nos ajudarem. Então, vamos para a África, porque já existe um apelo da África, nós não inventamos nada. O Padre Emanuel, um grande amigo nosso do ICRIS, ele tem feito um trabalho muito grande, muito forte na África. Ele é de Uganda. E há 2 anos ele esteve no Brasil e nos pediu uma missão em Uganda, e nós temos prometido a ele, nós vamos para Uganda, Padre. E ontem nós sentimos aqui no coração que era o momento de não só dizer um sim, que ainda não aconteceu, mas de concretizar.
E nós dissemos para vocês que precisávamos de recursos para evangelizar. Graças a Deus, o recurso para evangelização hoje não falta, irmão. Você sabia disso? Não falta mesmo. Vocês sabiam que os cristãos são maioria no mundo? E que as maiores economias do mundo estão na mão dos países cristãos? E que grandes dirigentes são cristãos? Falta-nos apenas distribuir esses recursos para a evangelização. O grande mandato de Jesus não foi de acumularmos riquezas nesse mundo. Mas se você é homem e mulher que trabalha honestamente e que consegue acumular riqueza, saiba que isso não lhe pertence. Isso pertence ao Evangelho. Deus tem chamado aos cristãos, aos que têm, inclusive, boa quantidade de recursos, para investir o melhor dos seus recursos na evangelização dos povos. Se você tem guardado o dinheiro desse mundo, ele apodrecerá nos bancos. Você que é cristão, que nos acompanha agora pela TV, você que está aqui, coloque o melhor dos seus recursos financeiros, do seu tempo, a serviço da evangelização. A eternidade revelará isso. Milhões e milhares de vidas serão alcançadas por os recursos. Nós precisamos sim desses recursos. Eles têm que ser colocados a favor da evangelização, especialmente dos mais necessitados e dos pobres do mundo. Nosso país não é pobre, graças a Deus. Falta distribuir a riqueza. E nós queremos distribuir essa riqueza para a evangelização dos povos. Então, irmão, ontem, deixa eu dar uma boa notícia para vocês. Graças a Deus, nós provocamos a Assembleia a fazer uma coleta. E foi, graças a Deus, a melhor e maior coleta que fizemos durante o encontro. Vocês foram generosos. Obrigado. E o recurso que nós conseguimos é suficiente. Não é nem mais, nem menos. Ele é suficiente para nós equiparmos 2 missionários e enviarmos eles para Uganda. E vamos enviar. Amém? Ele é suficiente. Nós vamos precisar de mais depois, mas nós vamos dar um passo de cada vez. O recurso agora é para enviá-los, então nós vamos enviá-los. Obrigado, você que contribuiu e foi generoso. Amém? Que Deus te abençoe. Portas abertas. Se as portas estão abertas, como diz a palavra de Deus, elas não estão abertas porque nós abrimos, porque foi o próprio Deus que abriu. E Deus, Ele, ao entrar na história humana de forma tão concreta, que foi através do seu Filho Jesus, abriu aqui todas as portas que poderiam estar fechadas. Jesus, ao entrar na história humana, e ao morrer no Calvário, na cruz por nós, Ele abriu a última das portas, a possibilidade de toda a humanidade, todos nós, nos tornarmos filhos, através deles, de Jesus Cristo, filhos de Deus. Ele morreu por nós. Ele abriu a última porta que poderia estar fechada porque estávamos destinados à morte. Mas Ele não. Morre por nós, assume nele nossos pecados e abre-nos a porta da vida eterna. Não existem portas fechadas. Nenhuma delas. Jesus abriu todas as portas, inclusive a porta para a vida eterna, a mais importante delas. Irmãos, nós vivemos neste mundo, os apóstolos já viveram aqui, os primeiros já passaram, estão na glória celeste, são parte da igreja santa que intercede por nós. Esses tempos são tempos de militância apostólica. É sobre isso que eu tenho que falar para vocês. As portas estão abertas e a renovação carismática, que é a quem me dirijo especificamente, especialmente nessa manhã, ela tem como grande missão sua ser um movimento profético. Com que tipo de profecia? Uma profecia militante e apostólica. Quando a gente fala em militância, já comentava no início do encontro, nós temos uma certa dificuldade às vezes de entender o significado. Mas nós estamos nos dirigindo ao sentido teológico da igreja que é militante, não no sentido ideológico. E ser militante significa ser alguém que exercita e pratica alguma coisa. No nosso caso, nós estamos falando de uma atuação do tipo apostólica, militância apostólica. Os apóstolos, eu comentei, dos tempos de Jesus, já não estão mais conosco da forma que estavam. Já estão na glória. Os tempos são novos e nós somos estes novos apóstolos.
Todo leigo também tem um apostolado, todo sacerdote tem um apostolado. Nós somos os apóstolos desse tempo que é genuíno, um tempo com as maiores oportunidades que a humanidade já teve, as maiores. São Paulo, quando tinha que visitar uma comunidade, ele levava às vezes meses para poder alcançar essa comunidade. Sua carta levava às vezes 3 meses para alcançar uma certa comunidade. São Paulo, nem só por isso, deixou de fazer o evangelho voar no seu tempo. Alguns colocam Paulo nessa perspectiva. Um apóstolo que fez o evangelho voar numa época em que tinha-se muitas dificuldades ainda. São Paulo, ele nos inspira como apóstolo, mas ele já não está mais aqui conosco como Paulo, o apóstolo que fazia o evangelho voar. Aqui está, nesse encontro, espalhado no mundo todo, mas vocês e eu, aqui presentes, somos esse tipo de gente que o evangelho precisa. O Senhor tem criado em nós um desejo, uma vontade, e tem nos capacitado com dons e carismas para que a gente possa fazer o evangelho voar nesses tempos modernos. Alguns falam, dividem a história humana a história humana conhecida em 3 grandes períodos. Uma primeira onda teria começado, para simplificar, há cerca de 10 mil anos atrás, quando o ser humano se tornou um ser agrícola e com isso conseguiu se estabelecer e criar cidades, ficar no lugar onde estava, não dependendo da natureza apenas do que ela produzia naquela estação, tendo que sair de lugar para lugar, caçar. As grandes civilizações começam a se desenvolver há cerca de 10 mil anos atrás. Então, essa seria a primeira onda, a grande onda humana, a onda agrícola. Alguns falam que vai demorar milhares de anos até se estabelecer uma nova grande onda. Foi há 300 anos atrás, o mundo industrial, que vai então romper com todo o modelo de humanidade que nós conhecíamos. O mundo industrial que chega aos nossos tempos. E a terceira grande onda seria a atual, que estamos vivendo, que é a onda, a época de um conhecimento, de uma multiplicidade de conhecimento e de saber, que tem se transformado em tecnologia como jamais vimos antes. O que permite, por exemplo, eu alcançar sua casa agora, da onde estou, em qualquer lugar do mundo, neste exato momento. Não existe mais barreiras de tempo, não existem mais barreiras geográficas, por causa desse novo conhecimento e da tecnologia advinda desse novo conhecimento. São tempos que ainda nós não conseguimos compreender. Quem é da geração de 20 anos atrás, 10 anos atrás, tem dificuldade até de se situar dentro desse contexto. Dificuldade. Porque é um tempo, é um mundo que vive uma grande revolução por causa desse conhecimento humano. Por que eu estou me referindo a isso? Porque nós estamos vivendo num tempo em que somos chamados a uma prática nova, a um exercício novo de nossa militância, como nunca foi feito antes. Esse congresso, ele tem como tema central, proclama a palavra, anuncia a boa notícia. Nesses tempos atuais, nós precisamos ser muito rápidos e ágeis naquilo que vamos fazer, no que diz respeito ao Evangelho. Nós não podemos perder tempo, nós não podemos nos dar ao luxo de deixar as coisas para depois. Deus falou aqui ao coração da renovação carismática católica. Existem muitos líderes que estão aqui e nos acompanhando. Existem muitos servos e pessoas que são chamadas a protagonizar esse tempo. Na realidade, todos nós somos chamados. Todos somos apóstolos. E ainda ontem, na missa, Dom Alberto frisava novamente esta apostolicidade. Agora, que tipo de apostolicidade? É um tipo de apostolicidade que urge, necessária, urgente para agora. O tempo todo o congresso foi nesse sentido. Vocês viram que nós tivemos momentos bonitos de oração, de cura e libertação. Se vocês notarem, os momentos em que nós mais fomos curados, libertos, foi quando nós nos desapegamos de nós mesmos
e nos colocamos no desejo de proclamar a palavra. Foi ali. Porque isso vem por acréscimo. Nós às vezes estamos buscando o Senhor, e é legítimo e é justo, por causa de nossas necessidades. Porque o Senhor disse que nós devemos pedir para Ele o que precisamos. Mas existe muito mais graça, existe muito mais generosidade em dar, em dar, em dar. E consequentemente, o Senhor, Ele é generoso conosco, porque nossa generosidade nunca supera a de Deus. Vocês notaram que todas as vezes, e foi muito forte também, Dom Ascona, quando o Senhor pediu para que nos ajoelhássemos ontem, e o Senhor se ajoelhou com nós, nosso coração ficou contrito diante de Deus, e boa parte de nós choramos, porque percebemos nossos pecados de negligência, e que era preciso fazer muito mais ainda. Quando a gente fala em fazer muito mais, não é nos colocar sobre nossos ombros coisas que nós não podemos carregar, mas é fazer aquilo que Deus está mandando fazer. E que muitas vezes o nosso olhar se desvia. Irmão, irmã, não há mais tempo, não há mais espaço de tempo para nós olharmos para outras coisas além daquelas que Deus tem nos mandado fazer e olhar. A vida, ela é rápida, passa rápido. Hoje, quando eu falo de renovação, eu já falo de 30 anos atrás, quando tudo começou comigo. Você fala de 10, de 5, quem começou há pouco tempo já lembra, é muito rápido. E existe um grande desafio nesse tempo do conhecimento, nesse tempo moderno, onde tudo é muito rápido. Mas existe muitas oportunidades. Eu estou particularmente empolgado, fascinado, por algo que João Paulo II disse e que eu quero ler para vocês. Ele disse há um tempo atrás, e eu acho que poucas pessoas escutaram isso que ele falou. E por isso estão ainda inertes e paradas diante da nova fronteira que se abriu para nós. Diante das novas possibilidades que permitem cumprir aquilo que Jesus disse. E Jesus disse que Ele voltaria, mas que só voltaria depois que o Evangelho fosse pregado em todo o mundo, em todos os lugares. Há muito por ser feito, há muito. Mas hoje não é mais impossível, é possível. Não existe porta fechada para a evangelização. Deixe-me ler para vocês algo que tem ocupado minha mente e que eu devo partilhar por dever de obrigação com vocês. E diz assim: eu vou pegar este exemplo e essa passagem que nos ajuda a refletir sobre o todo, para vocês verem que as portas estão abertas em todos os sentidos. A internet faz com que bilhões de imagens apareçam em milhões de telas de computadores no planeta inteiro. Desta galáxia de imagens e sons, emergirá o rosto de Cristo e ouvir-se-á a sua voz. Porque somente quando vir o seu rosto e ouvir a sua voz, é que o mundo conhecerá a boa nova de nossa redenção. Esta é a finalidade da evangelização. E é isto que fará da internet um espaço autenticamente humano. Porque se não houver lugar para Cristo, não haverá lugar para o homem. Quando eu falo da internet, eu quero falar de todos os meios possíveis de comunicação. E nós não falamos desse aqui ainda no encontro. Você, às vezes, se considera muito limitado para pregar. As barreiras do pregar acabaram. Não existem barreiras. Talvez você pode ser até impedido aonde você está. E alguém pode proibir de você pregar. Alguém pode dizer que você não é apto. Alguém pode dizer que você não tem condições. Mas a evangelização, ela tomou um novo rumo a partir deste movimento humano do conhecimento. Que alguns até criticam. Alguns veem nesse conhecer novo do ser humano os finais dos tempos. Porque Jesus falou assim, que na profecia, que o saber se multiplicaria. Mas não é isso que nós queremos aqui enfocar. Nós queremos ver as oportunidades. Porque tem pessoas que ficam estáticas diante deste mundo que, de certa forma, por um lado se mostra também tenebroso. Como assim? Nós vivemos uma situação muito crítica. O planeta grita. Como diz São Paulo, a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus. Como assim, Marcos? Ora, a natureza nunca foi tão agredida. O planeta está aquecendo.
Vocês sabem disso. Nós vivemos um tempo difícil em que o ser humano quase destrói um mar inteiro porque jorra ali petróleo. O ser humano tem agido de forma irresponsável com a criação. É verdade. Agora, nós não somos os profetas das desesperanças que veem nisso aquilo que nos paralisa. Porque tem muitas pessoas que diante disso se encerram em suas casas e estão esperando o dia final de forma tenebrosa. Inclusive com falsas profecias. Não. Nós somos o povo da palavra. Na sua época, os apóstolos tinham suas dificuldades e seus problemas como nós temos hoje. E às vezes com mais perseguição e luta do que nós temos. Na época, mano, eles não tinham a liberdade que nós temos de pregar hoje. Tanto é que todos eles pagaram com sangue, com vida. Foram martirizados. Boa parte dos cristãos. Vimos aqui isso. Em alguns momentos contaram essa história para nós. O custo que teve a pregação da palavra. Mas eles não se fecharam em suas casas. Eram apóstolos porque eram intrépidos. Eram apóstolos porque eram corajosos. É verdade que a coragem que tinham era humana, mas não era só humana. Porque Pedro tinha muito medo. Negou Jesus. Porque os apóstolos, nenhum deles, com exceção de João, estava na cruz de Jesus naquele dia, só ele e Maria. Então vejam que realmente algo mudou a vida deles e que foi Pentecostes. Eles se tornaram apóstolos mesmo de Jesus por causa de Pentecostes. Nós não somos também desse tipo de geração que fica acanhada. E se assim estamos, esse congresso é para mudar a vida de muitas pessoas, porque o tempo urge. Nós temos urgência. E se nós estamos vislumbrando, porque assim se mostra a natureza, dias piores até, nós não somos apóstolos da desesperança. Nós temos uma palavra a dar ao mundo de esperança, que inclusive é possível contornar as situações difíceis, tornar o mundo um mundo habitável, bom de viver, mesmo antes de Jesus voltar. Nós sabemos que os dias serão difíceis, mas nós temos profecia nos lábios e profecia de chuva de primavera. Lembram disso? Nós profetizamos a chuva da primavera, ainda que as dificuldades até a primavera possam acontecer. Irmãos e irmãs, essa era nova que João Paulo II fala e que nos ilustra aqui com esse meio potente, ainda está sendo subutilizado. Eu gostaria de destacar aqui porque nós queríamos ter falado bastante sobre isso para vocês no encontro. Mas alguns meses atrás, nós vivemos uma experiência tão bonita com os jovens, no Congresso Nacional dos Jovens. O Márcio Zolim, coordenador nacional, haviam 12 mil jovens lá no Espírito Santo, num Congresso Nacional de Jovens. E o nosso coordenador nacional dos jovens desafiou eles a evangelizar dali, daquele momento, 200 mil pessoas. O pessoal ficou olhando um para o outro. Como é que a gente pode evangelizar 200 mil pessoas? Como é que a gente pode, de alguma forma, chegar a 200 mil corações nesse momento? Sem saber até o impacto que isso pode causar. Ele disse assim para os jovens, e a maioria dos jovens, eram 12 mil, pelo menos 10 mil tinham telefone celular. Ele disse assim, você vai pegar, nem que sejam os últimos créditos do teu celular, e vai mandar uma mensagem para 20 pessoas que você sente no seu coração, porque telefone de jovem tem um monte de gente ali. Você vai mandar para 20 pessoas uma mensagem. Uma evangelização curta por esse teu celular. E ele deu 3 minutos para os jovens fazerem aquilo. Sobrou tempo, o jovem se comunica rápido com esse negócio de celular, Twitter, enfim, todas essas coisas. E mandou. Foram 200 mil mensagens mandadas de um evento para 200 mil pessoas em lugares diferentes. Em um clique, em 3 minutos. Eu estou dando só esse exemplo porque aquilo me fascinou, eu estava lá e eu disse assim, aqui tem criatividade, aqui tem um Espírito mostrando que nós podemos fazer coisas criativas e rápidas. Porque eles vão pedir para você ligar lá para aquele programa, para você votar num ou no outro, e muita gente que está aqui, inclusive carismático, faz isso, né, para votar se ele fica ou se ele sai. E você inclusive gasta para fazer isso, alguns fazem. Naquele momento os jovens gastaram seus últimos créditos evangelizando 200 mil pessoas. Precisa dizer para vocês o resultado? Talvez algumas nem quiseram ler. Como dizia ontem para nós, lembra? Se você conseguiu um, em toda a sua vida, você fez a sua parte. Mas o resultado foi fascinante. Só para dar um testemunho. Eu mandei também para 20 pessoas. E imediatamente começamos a ter respostas. Provavelmente milhares de respostas começaram a ter naquele ambiente. Milhares de pessoas começaram a participar conosco dali daquele momento.
Havia um jovem que estava prestes a se suicidar com seu celular e que recebeu a mensagem e que desistiu de se suicidar. Só um. Aquelas 200 mil mensagens, valeu por um, só por um, já valeu. A gente não sabe. João Paulo II, ele tem essa intuição de perceber que esses modernos meios e que esse tempo novo é um tempo de oportunidades que nós jamais tivemos e que não existem barreiras. Nós temos que mandar pessoas. Nós vamos mandar 2 missionários novos agora para a África. Nós temos que mandar. Não substitui a pessoa, não substitui a pregação, o olhar, o toque. Nada substitui isso. Mas se tem algum país não democrático que tenta barrar o evangelho, você entra por outros caminhos. Porque nós devemos pregar oportuno e inoportunamente. E existem organizações, existem pessoas que estão trabalhando por isso. A Renovação Carismática Católica tem seus milhares de grupos de oração, que às vezes estão na mesma vida, e que precisam usar de forma criativa para evangelizar seu bairro. Nós temos a história, porque nós visitamos agora todas as regiões do Brasil em 3 meses. Nós pegamos uma equipe do Conselho Nacional e fomos visitar em 3 meses, 10 encontros, todas as regiões, com seus núcleos diocesanos e coordenadores estaduais e diocesanos, para apresentar a vida do movimento em primeira mão, dar os direcionamentos, dizer o que estamos fazendo, o que a Renovação do Brasil pensa, em sintonia com a igreja. Vocês viram que nós escolhemos o tema da Bíblia? Não foi isso que os bispos nos pediram? Não foi isso o sínodo dos bispos nos pediu? Nós estamos em sintonia com o que a igreja pede. Estamos atentos, sim. E nós nos reunindo com eles, tivemos assim experiências lindas de coisas que nos contaram que estão fazendo. Talvez você não tenha internet, mas teve uma cidade em que o grupo de oração contratou um rapaz com uma caixa de som na bicicleta, e que eles pagam uma taxa para eles, porque ele cobra. Sabe aquelas bicicletas na cidade de vocês, algumas têm? O rapaz coloca uma caixa de som e ele sai anunciando no bairro com a caixinha de som, fazendo propaganda do grupo de oração, para as pessoas participarem. Não sei o dia, mas, por exemplo, nesta quarta-feira, às 8 da noite, não deixe de participar do grupo de oração. E aí as pessoas dizem o nome. Os carismáticos podem não ter a internet, mas eles têm a caixa de som na bicicleta. Você pode não ter e-mail. Teve um grupo de oração que pegou a lista telefônica, escreveu cartas manuais, juntaram os selos e mandaram para as pessoas, convidando e mandando uma passagem. Às vezes aleatoriamente, conforme ia acontecendo, ou direcionando para aquelas pessoas daquele bairro. Irmão, nós temos que sair da mesmice, nós temos que usar toda a criatividade para evangelizar. João Paulo II nos percebeu assim a internet. Eu acho bonito quando ele diz assim, ó, isso aqui eu estou exemplificando para motivar e encorajar. A internet faz com que bilhões de imagens apareçam em milhões de telas de computador, em milhões, no planeta inteiro, sem fronteiras mais. Desta galáxia de imagens, olha, galáxia, vocês imaginem a galáxia, o mundo que a gente conhece, o universo e as galáxias de imagens. Nessas galáxias de imagens e sons, a pergunta que ele faz: emergirá o rosto de Cristo e ouvir-se-á sua voz? Isso serve não só para a internet, mas das diferentes imagens e sons que estão sendo publicadas por toda a humanidade, de qualquer meio, de qualquer sistema. Dali emerge o rosto de Cristo e sua voz? É a pergunta que ele nos faz. Você consegue, às vezes eu me transporto nesta imagem e fico vendo o que emerge ali. Na realidade emerge o rosto desfigurado de Cristo ainda. O rosto desfigurado. Este ambiente é um ambiente rico, lindo, cheio de oportunidades. Mas é um ambiente ainda onde se propaga muito ódio, pornografia. Por ali se fazem guerras até. Grupos fazem guerras. E muitas vezes os meios possíveis que estão nas nossas mãos são utilizados também para alimentar esse tipo de coisa. O desafio que nós saímos daqui hoje é para que você abra os seus horizontes. Amplie sua visão a respeito das possibilidades que Deus tem te dado na tua vida. Porque senão nós ficamos pequenos, olhando para os nossos próprios problemas. E não existe melhor maneira do que superar os problemas, é criando uma expectativa nova a respeito do que Deus tem para nós. Eu louvo a Deus porque nos nossos grupos de oração nós impomos as mãos uns pelos outros, porque são mãos de Pentecostes e muitas vezes somos curados.
Mas o maior índice de cura que acontece na renovação é quando nós saímos de nós mesmos e nos colocamos em missão. E a prova é disso que todos os trabalhos que nós temos feito em missão não tem faltado. Não tem sobrado, mas não falta. Por pequeno que seja, não falta. Irmão, não vai faltar para a sua vida se você se colocar nessa perspectiva missionária, que é o que a palavra nos chama. Proclama a palavra, anuncia a boa notícia, com todos os meios, oportuna e inoportunamente. Foi por isso que nós resolvemos, inclusive, criar curso de educação à distância. E nos surpreendemos. Nos surpreendemos com as dezenas de turmas que tivemos que formar. Estamos revendo todo o nosso processo para poder ter mais professores, para poder ter mais câmera, mais sala de aula virtual, porque muitas pessoas de lugares distantes estão querendo formação. Nós estamos sedentos por formação. E graças a Deus, esta é uma prioridade a partir de agora na vida da Renovação Carismática, propagar formação pela internet. E vocês vão ver que ela é relativamente barata. Os cursos normalmente são caros, você tem que se deslocar. E aqui não. É por isso que nós estamos investindo. Eu não estou fazendo, não precisa nem comprar nada depois dessa pregação. Não é merchandise. Mas eu preciso dizer, é por isso que nós estamos investindo nessa nova forma de criar livros em CDs, audiolivros, tecnologia nova colocada a serviço para que você que fica uma hora no trânsito na grande cidade, possa ali escutar a Dei Verbum, em vez de escutar um monte de propaganda, um monte de coisa que não serve para nada. Para que você possa escutar música, para que você possa encher o coração de coisas boas que fazem a cultura de Pentecostes acontecer no nosso coração. A Renovação Carismática, nós a amamos, e nós temos assim um gosto tão grande por ela, porque ela se abriu. Existe um grupo de pessoas, às vezes, até dentro da própria igreja, que só sabe criticar isso. Rançosa. Tudo que a igreja faz, o Papa diz, só reclama, só fala mal. Nós, graças a Deus, sabemos que temos debilidades e fraquezas, sabemos. Mas, por amarmos a igreja, quando a gente ama, o que a gente faz? A gente vê os defeitos. Não adianta você conseguiu mudar as pessoas criticando elas nos seus defeitos? Não. A gente muda amando. Elas vão se transformando pelo amor. A nossa igreja, ela tem sim, muitos limites. Mas o belo da nossa igreja o belo da Renovação Carismática, é que ela nos fez amar a igreja ainda mais. De forma que quando o Papa nos diz algo como esse, nós amamos aquilo que ele diz, nós queremos dar uma resposta. Em vez de ficar rançando contra os meios de comunicação, em vez de ficar dizendo que não pode fazer isso porque não tem espaço, em vez de ficar dizendo aquilo, botando obstáculo, nós vemos oportunidades. Eu não sei se você faz parte desse grupo de pessoas que assim vê a Renovação Carismática. Mas eu desejo que você saia daqui, percebendo que Deus tem missão nova, chamado novo para você. E que a palavra de Deus, ela é o meio eficaz para nós descobrirmos ali. Deus tem falado ao coração da renovação pela palavra. E o que Deus falou para você nesse encontro é isso. Eu tenho planos para contigo para um tempo novo. Um movimento mais vigoroso do que vocês já foram até agora. Que vocês podem fazer coisas e multiplicar coisas como vocês nunca fizeram. Porque eu tenho portas abertas. É palavra de Deus. A porta mais fechada que tinha, Ele abriu. Não existe porta fechada para o Evangelho. Não existe governante no mundo que possa fechar sua fronteira. Não existem leis que possam calar o cristão. E as últimas oportunidades, então, não dá para se queixar mais. Existem tecnologia, e este novo mundo do conhecimento, que alguns esperam que seja o mundo final, nós vemos nele oportunidades de evangelizar. E nós vamos nos apropriar do que há de melhor. Inclusive, porque o que é bom vem de Deus. Vocês sabiam que o que é bom não pode vir de outra fonte? Não pode. O que é bom vem de Deus. O ser humano, mesmo que decaído, ele sabe fazer coisas boas. As tecnologias, elas são boas, elas inclusive podem salvar o planeta dessa catástrofe. Se o ser humano usasse toda a sua tecnologia para o bem, agora ele poderia recuperar a natureza, podia usar fontes renováveis, ele poderia, enfim, mudar o mundo hoje. Onde estão os cristãos? Estão a reclamar, estão anônimos, estão cansados? Pois muito bem, fazem 300 anos que essa revolução industrial começou. Esse mundo novo começou. E ele pegou o cristianismo meio parado. Estávamos nós, o mundo era cristão. E esta revolução que é industrial, mas é também uma revolução do pensamento humano, que vai desembocar nessa era nossa, nova, entendam? Ela questionou profundamente o cristianismo. Nesses últimos 300 anos, os cristãos, que estavam estabelecidos num regime de cristandade no mundo todo, foram perdendo espaço.
Foram precisos 300 anos para que os primeiros cristãos tornassem o mundo cristão. E em 300 anos, nós temos perdido o espaço, o mundo se secularizou, o mundo já não reconhece mais a voz dos líderes cristãos. Pelo contrário, as leis e os programas de governos, mesmo no nosso país, praticamente de todos os candidatos, eles são abortistas, eles aceitam ou toleram. Claro, agora na época de campanha eles vão evitar esses temas mais polêmicos, mas a verdade é que nós vemos isso. Nós somos um país cristão e que temos que estar pedindo licença para dizer que o modelo de família cristã é esse, porque senão nós, com as leis que vão ser aprovadas, podemos até ser presos. O regime que se impôs no mundo nos últimos 300 anos, que surgiu da Europa iluminista e chegou até nós, porque nós gostamos de copiar as coisas que vêm desses regimes, é um regime secular e deísta, no mínimo, ateísta também. O que somos chamados a fazer agora? Perceber as oportunidades novas e não ficar reclamando que nós perdemos espaço nos últimos 300 anos. Porque o cristianismo, ele tem uma capacidade incrível de se recuperar. Assim como a renovação carismática, assim como os nossos grupos. Vocês vejam que aqueles pequenos grupos, às vezes, que estão em crise, em dificuldade, de repente, aquela pequena fagulha que ainda ali está acesa, um pequeno sopro do Espírito faz tudo novamente pegar fogo. Isso depende muito de você que é coordenador e líder. Muito. O Espírito depende dessa graça especial que é a sua vida. Faça o seu grupo pegar fogo a partir desse sopro do Espírito. E não precisa de muito, é a brisa leve que entra. E o grupo se torna novamente carismático e se recupera e evangeliza. Mas o cristianismo é assim, ele pode se recuperar, ele pode ir nos lugares mais distantes, porque a força não é humana, a força do Evangelho é a força dos apóstolos. Por isso, nós vivemos um tempo onde precisamos de militância apostólica. Esse tempo não serve para quem é tímido, não no sentido introspectivo da palavra, porque eu acho que todos nós aqui somos um pouco tímidos. Vocês viram ontem nós aqui, quem estava, acompanhou, vestidos de criança? Aquilo ali teve que mexer com a nossa estrutura interior, colocar aquilo, subir aqui e ficar como criança. Mas Deus está fazendo uma obra no nosso coração, porque se nós não nos tornarmos crianças, não entraremos no reino dos céus. Irmão, esse tempo de oportunidade, irmã, é único. E nós temos assim a possibilidade que talvez São Paulo, Pedro e todos gostariam de ter. Eu imagino, não é para todo mundo. A minha mãe está aqui, e há um ano atrás ela começou a mexer com a internet. Não sabia nada. E a Júlia, que tem 10 anos, já sabia, ajudou a avó. Aprendeu a mexer e tem um gosto. Hoje ela manda e-mail para nós, ela manda uma mensagenzinha, a gente está viajando para esse Brasil afora, daqui a pouco chega um e-mail da mãe com uma foto. A mãe tem 60 anos, contei a idade agora, né? E ela aprendeu a mexer com internet agora, alguns meses atrás. Um novo mundo se abriu. Ela quis. Mas existem muitas possibilidades, não só a internet, existem meios. É a oportunidade que nós temos na mão de recuperar, sem ficar rançando da vida, com o que falta, com todos os meios possíveis, o tempo desses últimos 300 anos em que o cristianismo foi perdendo espaço. Eu espero que do nosso meio surjam pessoas com coisas que a gente nunca pensou. Porque senão, quem vai pensar essas novas tecnologias, quem vai pensar essas novas coisas, são pessoas que vão simplesmente querer se beneficiar para si e enriquecer em alguns anos. Vocês viram que de repente surgem bilionários da noite para o dia com essas tecnologias? Homens anônimos, daqui a pouco em 5, 6 anos estão bilionários e são poderosos no mundo por causa de uma pequena ideia. Eu não estou querendo dinheiro, nós não estamos querendo ficar bilionários. Mas nós queremos o quê? Usar das oportunidades diversas que estão nos aparecendo, aonde for, seja com a bicicleta, seja com a carta, seja com a internet, para configurar o rosto de Cristo em todos os ambientes. Isso exige de nós garra. Eu olho daqui, consigo ver uma multidão de rostos, olhos, alguns bem jovens, outros já mais idosos. E eu sempre que eu vejo isso, eu me lembro de Pentecostes. E Pentecostes, a profecia de Joel é essa, muito clara. Vossos anciãos sonharão. Vossos jovens terão visões. A moderna administração humana fala que você não pode fazer qualquer projeto sem visão. Você tem que construir uma empresa, um grande negócio tendo visão. Isso para o evangelho é antigo, os primeiros cristãos já sabiam disso.
Eles eram cheios de sonhos e visões. Eles construíram o cristianismo nos seus sonhos e visões e não ficaram parados. Não existe espaço para água parada. O cristianismo é dinâmico. E ele realmente tem uma proposta que não é indireta. E aqui também nos preocupa, porque muitos têm transferido, como já foi dito aqui, a sua obrigação e o seu dever para outros. Eu louvo a Deus porque nós temos muitos projetos. Eu louvo a Deus porque ontem vocês acabaram de financiar 2 missionários na África. Eu louvo a Deus porque vocês ajudaram a financiar um barco para a Amazônia. Mas, pode aplaudir tudo isso, é graça. Mas, nada disso, por mais que você possa inclusive contribuir financeiramente para qualquer obra de evangelização, nada disso transfere a sua obrigação de evangelizar, diretamente e não só indiretamente. É a sua obrigação, é minha obrigação. Por mais que a gente contribua e trabalhe e se desgaste pela obra em si. Eu sonho e desejo e rogo a Deus para que nesse encontro a renovação carismática volte, por isso é tempo de reconstruir, ao seu primeiro amor nesse aspecto. Quando nós aprendíamos a evangelizar, nós aprendíamos que qualquer oportunidade é oportunidade de falar. E o Jim nos dizia ontem isso, Jim Murphy. Estão lembrados? Aquela moça que levou muitos anos para encontrar por si a mensagem do Evangelho. Eu fui treinado, e eu me lembro, para evangelizar uma pessoa em 1 minuto, diante da oportunidade de Deus, num ônibus ao lado que senta comigo, na minha sala de aula, um colega, meu professor. Nós éramos e somos, espero ainda, mas é tempo de retomar isso, sermos treinados, capacitados a termos uma palavra de sabedoria, uma palavra de evangelho para evangelizar a qualquer momento, em qualquer circunstância, para que a pessoa seja atingida. Você pode até evangelizar pela internet, mas esse evangelho direto também é dado a cada um de nós. Irmão, irmã, nós estamos assim, chegando ao final de um congresso. Eu também tenho que mandar uma mensagem que eu me sinto na obrigação como presidente do conselho. Talvez alguns não entendam por que a gente diz assim, que nós amamos a renovação, já no início dissemos isso, e eu não quero bater na mesma tecla, mas é importante dizer que nós amamos por isso, porque através dela temos redescoberto nossa apostolicidade. As possibilidades novas de sermos não só um cristão batizado, mas um cristão que é batizado e que tem um ardor e um desejo de que milhares e milhões de pessoas reconfigurem o rosto de Cristo no mundo. Reconfigurem sua voz. E eu preciso dizer, e daqui também, junto com esses meus irmãos que estão, levantar um clamor para quem aqui está, mas especialmente para quem nos escuta. Nós já temos mais de 40 anos, dizia Orestes. Mais de 40. Nos estamos preparando para os 50 anos. Por isso apresentamos para vocês no início um planejamento estratégico. Queremos apresentar a renovação mais vigorosa, mais organizada, mais estruturada para esses milhares de grupos de oração que irão surgir. Existem muitos lugares ainda onde as portas estão fechadas. E que bom que você começou falando, Orestes, sobre o ICRIS. E disse que o ICRIS tem, que é o escritório, o seu escritório está dentro do Pontifício Conselho para os Leigos. E disse, não estou lembrado agora, mas me parece, nós temos um estatuto reconhecido pela Santa Sé, assinado, portanto, por uma pessoa que recebeu um mandato do Papa para nos reconhecer como tal. Por que estou dizendo isso? Porque no congresso eu aproveito essa oportunidade para dizer, com todo respeito aos sacerdotes, vocês têm acompanhado nossa caminhada, nos amam e são muitos frutos da renovação carismática, mas o movimento é de ampla maioria leiga e ele tem matriz leiga, né? Nós com isso não excluímos ninguém, é só para situar a ampla maioria. O direito canônico nos assegura o direito de nos organizarmos como leigos. O direito canônico. Graças a Deus, a igreja, tanto é que nos deu um estatuto reconhecido pela igreja. Em alguns lugares, ainda, 40 anos depois, existem organismos, existem pessoas da igreja, às vezes pastores da igreja, que nos proíbem. Isto fere nossa dignidade de leigos.
Isto fere nossa dignidade de leigos. O direito canônico nos autoriza, com todo respeito e amor, porque eu represento aqui uma multidão de pessoas. Os grupos de oração não podem mais ficar à mercê da boa vontade, às vezes, de uma diretoria ou de um pároco permitir ou não. Porque os grupos de oração são as expressões mais genuínas desse nosso movimento. Não há quem proíbe, está ferindo a igreja, está ferindo o nosso direito de leigos de nos organizarmos e de nos expressarmos como movimento. Você, meu irmão, minha irmã, tem direito de se organizar em grupo de oração. E é muito melhor, porque se não derem esse direito para você, ninguém pode proibir você de orar na sua casa. Ninguém. Tá bem? Mas é melhor que a gente possa orar na paróquia, que a gente possa orar no hospital, porque lá nós atingimos muito mais pessoas. Mas você também deve orar na sua casa como família. Mas quando se fecharem, não existem portas fechadas, você tem direito. Irmãos, há 40 anos nós temos explicado o que é carismas, o que é dom de línguas, e graças a Deus nós temos um bom fundamento teológico e não somos hereges. Nós vamos beber lá nos Santos Padres, lá na Bíblia Sagrada, e os melhores teólogos assinam nossos documentos. Para vocês terem uma ideia, um dos melhores documentos produzidos sobre isso foi produzido em 1973. E um dos assessores que acompanhou a produção desse documento, lá no início da renovação, foi então o teólogo Joseph Ratzinger, que abalizou. Hoje nosso Papa. A renovação carismática, portanto, irmãos, irmãs, uma coisa que às vezes nos coloca no marasmo, e aqui eu quero tocar no ponto final, que nos encolhe, é medo. Medo de sermos o que somos, o que viemos a ser. Aí nos recolhemos, ficamos com medo de agredir alguém, de estar fazendo escândalo. Grupo de oração e carisma não escandaliza ninguém. Ninguém. Ninguém é escandalizado por causa do dom das línguas. Então, irmãos e irmãs, saiam daqui animados. Isso pode ser para vocês um pouco pesado depois. Talvez você tenha que pagar por isso. Mas a ser grupo de oração carismático, cheio do fervor, aonde aconteçam sinais, prodígios e milagres, porque nós temos o aval da boa e saudável teologia. Por que eu digo boa e saudável? Porque tem uma teologia por aí rançosa, que só reclama, é a mesma teologia que fala mal do Papa, da igreja, só reclama de tudo. Essa boa e saudável teologia, baseada nos santos padres, nos bons teólogos que têm contribuído para a edificação da igreja nesses tempos, elas atestam o valor dos carismas. A teologia do Concílio Vaticano II atesta o valor e a pertinência dos carismas para toda a igreja. Esse movimento que somos nós, não temos a palavra final e nem a única, mas graças a Deus nós amamos a renovação carismática católica, porque nesses tempos modernos ela tem despertado em todos nós um amor pelo Espírito, e realmente uma fé de que Ele está vivo e atuante como nunca esteve, porque Ele não para de se mover na vida da igreja, e esse movimento diz em alto bom tom para todos isso: nós somos carismáticos e acreditamos no mover do Espírito. E você que está lá na sua pastoral, no seu trabalho, acredite nisso, porque a sua pastoral, o seu trabalho vai se tornar cada vez melhor. Não precisa ser renovação carismática, mas o Espírito Santo nos faz ser esse movimento profético e militante nesse sentido. Nós acreditamos no mover do Espírito, na ação dos carismas nesse tempo, e como movimento de matriz leiga, queremos o espaço que é direito nosso e podemos usá-lo. Nós vamos dar trabalho, é verdade, vamos dar trabalho, porque os carismáticos na vida da igreja, de uma forma ou de outra, sempre deram trabalho. Existem pessoas mais ajustadas, outras nem tanto. Mas aí, senhores pastores, são todos ovelhas, temos que aprender a cuidar. Nós não podemos, por causa da ovelha, acabar com o rebanho. Então, cuidem de todos, mesmo dos ajustados e dos desajustados, porque é o dever do pastor. Não é fechando a porta, fechando o grupo que isso vai resolver, porque senão nós vamos nos reunir nas casas. Cuidem desse movimento que ama a igreja e que ama seus pastores. Nós precisamos dos pastores ainda mais. Nós pedimos isso com humildade, não com arrogância, porque nós dependemos dos senhores para que a renovação carismática cresça e possa ser uma resposta
muito forte e muito mais do que ela é nesses tempos em que muitos têm perdido a fé e abandonado a fé cristã, católica. Por isso, irmãos, eu concluo lembrando a vocês que a Michele nos exortava, e eu gosto muito daquela pregação da Michele, já escutei mais de uma vez, só que desta vez eu acrescentei algo ao que ela ensina, porque ela tem crescido nesse entendimento sobre a nova primavera, sobre a chuva da primavera, tão bonita. E eu quero ler uma passagem que ela não citou, mas onde se encontra a expressão chuva da primavera. Essa expressão se encontra no livro de Joel. E o livro de Joel é especial porque é ele que nos cita a passagem de Atos da vinda do Espírito. É ele que profetiza. Nesse mesmo profeta, no capítulo 2, versículo 23, diz assim: alegrai-vos, filhos de Sião, e rejubilai no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dá as chuvas do outono no tempo oportuno, e faz cair chuvas copiosas sobre vós, as chuvas do outono e da primavera, como dantes. Lá no capítulo seguinte, que é o capítulo 3, fala de Pentecostes. Então o profeta fala de Pentecostes, mas ele antecipa com essa chuva. Eu amo a palavra de Deus porque eu fui batizado na palavra de Deus. Eu louvo a Deus porque eu recebi essa herança de uma família que vivia uma vida católica muito simples. Nós estávamos nos preparando para a primeira comunhão, eu e minha irmã, quando o pai foi cair num grupo de oração, depois de uma trajetória relativamente longa, foi cair num grupo de oração. Nós somos 5 filhos, e graças a Deus, nós todos participamos da vida do movimento. Fomos uma família salva, resgatada, e por isso que eu acho muito pertinente nós falarmos, como nós falamos durante o encontro, de restaurar os muros. Nós não temos vergonha de dizer que o nosso movimento, de tempos em tempos, precisa ser restaurado, que nossas vidas precisam ser restauradas. A nossa vida de família foi restaurada porque um dia descobrimos a renovação carismática em um grupo de oração. Uma chuva de primavera veio sobre nossa família, um kairós, um tempo novo. É esse tempo novo que exige intrepidez, que exige prontidão. O pai é militar. E eu me lembro que de vez em quando ele dizia assim: hoje eu não posso sair à noite porque o quartel todo está de prontidão. A qualquer momento podem me chamar e eu tenho que voltar. Eram exercícios que eles faziam. Agora eu me lembro o seguinte: nesses 30 anos que nós conhecemos a renovação, e participamos da vida do grupo de oração, nesses 30 anos existe um outro tipo de prontidão que eu vejo no meu pai, na minha família, mas especialmente nele. Ele nunca faltou em 30 anos a uma reunião de grupo de oração. Nunca. Nunca. E isso nos deu uma perseverança que ele nem imagina. Nós tivemos essa perseverança na fé porque ele não precisou falar. Ele sempre foi em todas as reuniões. Se faltou foi porque estava de serviço naquele dia no quartel, ou porque tinha. Mas ele vai para a praia, por exemplo, no final de semana. Nós moramos perto do local da praia. O grupo de oração é segunda-feira. Ele pode ficar até meio-dia na praia, mas depois do almoço, ele vai para o grupo às 7 horas da noite, depois volta para a praia, que é 60 quilômetros do local. Por que eu estou dando esse testemunho rápido? Não é só para homenageá-lo, não. Ele merece isso. Mas aqui é prontidão. E quem está pronto também está pronto para ser restaurado. E foi isso que esse encontro fez em nossas vidas. Nós não precisamos de mais nada além dessa Santa Missa que nos envia agora. Essa Santa Missa vai nos enviar. Dom Ascona vai nos enviar. Nós saímos daqui num regime de prontidão. Num regime de prontidão ao chamado. E eu gosto muito da minha equipe lá no escritório. Confesso para vocês, gosto. E eles sofrem às vezes comigo, porque eu cobro essa prontidão o tempo todo. Às vezes eles estão assim, parece que nós já conseguimos o máximo. E eu digo, eu não posso ligar para eles e dizer assim, tive uma ideia. Eles já ficam meio assustados, porque quando a gente tem sonho e ideia, eles sabem que vai ter muito trabalho pela frente. Mas eles estão lá em prontidão. Liga para o Márcio, para o Lázaro, para a Lúcia, e eles estão em prontidão. Trabalham. Lá nós somos 30 funcionários, e eu tenho certeza, não é para bajular, eles trabalham por mais de 100 pessoas, aquelas 30. E às vezes, amém, pode aplaudir essa turma.
Porque ele representa esses milhares de carismáticos que estão trabalhando em regime de prontidão. Você está sendo chamado aqui para sair daqui em regime de prontidão, para qualquer momento de convocação. E é por isso que ontem eu tive a ousadia de convocar o Conselho Nacional. Nos últimos 10 anos, nós não fizemos reunião extraordinária, além das 2 previstas e mais uma no Congresso. Ontem eu disse ao Conselho Nacional: preciso fazer uma reunião em agosto, urgente, para colocar depois desse Congresso uma série de coisas em regime de militância apostólica. Em outras palavras, foi isso que eu quis dizer. E o Conselho imediatamente disse: quando? Em agosto. Eu preciso lá para o dia 23, 24, eles disseram: então quem sabe a gente faz no dia 5, 6 e 7 de agosto. Daqui 2 semanas o Conselho todo nacional está reunido para nós fazer uma síntese de tudo isso e colocar em regime de prontidão. Nós temos que construir agora a casa. Para concluir, deixa eu falar sobre a casa que eu falei pouco. A casa é um pretexto de Deus. Neemias, nos seus muros, ele reconstruiu mais que muros, ele reconstruiu a identidade e a religião dos judeus que estava destruída. A casa é um objeto material, ela pode até passar com o tempo, mas Deus está usando a casa como bênção, como instrumento visível também de que Ele está fazendo uma obra interior em nossos corações e nos dá uma casa também. Nós nunca, e aqui é um compromisso diante de vocês, em nome do Conselho Nacional, nós nunca vamos perder esse foco. A casa não é o mais importante. A obra material não é o mais importante. Nós vamos trabalhar com tudo o que temos para que a renovação seja permanentemente reconstruída, refeita, para que ela possa estar sempre em prontidão ao chamado da igreja e do seu Senhor Jesus Cristo. A casa é um pretexto, é uma forma que nós temos de querer nos reunir e de construir. E nós sabemos que nós não vamos precisar de muitos apelos, porque o seu coração de pessoas estão sendo tocadas para nos ajudar a construir a casa. As coletas serão simples e aos poucos esse dinheiro vai chegar, porque é uma obra de Deus e ele chega às vezes da forma que a gente menos espera. E nós confiamos em vocês nisso. Que vocês vão estar orando para que essa casa seja um instrumento, um objeto muito maior do que simplesmente uma obra material, mas esse pretexto, como foi na mão de Neemias, a reconstrução das muralhas para a reconstrução de um povo. Então esse testemunho final, essa síntese final, é para motivá-los. E para dizer que existem promessas guardadas para vocês, e que segunda-feira é um dia muito difícil, já notaram? Eu não sei porque as pessoas querem resolver os problemas tudo na segunda-feira, né? Ligam para o 0800, tem problemas, elas vão lá no local resolver, tudo segunda, tudo fica congestionado na segunda, já notaram? Trânsito, tudo. Então vocês voltarão para casa na segunda-feira, estarão lá, amanhã. Não pensem que os problemas e as dificuldades terão saído como num passe de mágica, mas você chegará lá, e eu tenho certeza, como um carismático renovado, não como mais um encontro, mas como o encontro da sua vida, que vai possibilitar esse regime de prontidão, de vidas restauradas, que se colocam em marcha como renovação carismática católica. Amém? E a semana que vem, especialmente a semana que vem, nossos grupos serão verdadeiros pentecostes. Dê o testemunho lá no grupo. O nosso congresso continua onde na semana que vem? Aonde ele continua, nosso congresso? No grupo de oração. Amém? Eu convido você para levantar e orar um pouco comigo, confiando que Deus há de cumprir as promessas que Ele fez para nós aqui. Ele vai cumprir as promessas. Irmão, mesmo que tarde, não esqueça, mesmo que tarde, Deus cumpre tudo o que diz. Vamos cantar a chuva de primavera? Vamos falar que essa chuva é nossa. Tome um banho nessa chuva nesta manhã. É tempo de primavera. Chuva da primavera, é tempo de colher o que plantou. Se com lágrimas regasse esse chão, é certo na alegria ceifarás. Amplia a tua visão, pise nesse solo santo. O campo já produz seu mantimento, é lá que jorra leite e mel. É tempo
abundância de reconstrução. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Avancemos, pois, a conquistar a nossa terra, nossa casa, nossa bênção. É tempo de abundância, de reconstrução. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Avancemos, pois, a conquistar a nossa terra, nossa casa, nossa bênção. Nossa casa, nossa bênção. Amém. Vocês podem sentar um pouquinho mais? Precisamos de uns minutos. Nós queremos passar mais um vídeo final. Essa turma que está aqui atrás é uma turma que representa uma parte, metade pelo menos, 2/3 de todo o escritório nacional na parte de trabalho, serviços. Não é a equipe mais completa do mundo e nós temos procurado aperfeiçoar porque nós somos muito limitados. Mas é a melhor equipe que nós temos. Eles trabalham ardorosamente, têm se esforçado, dado sua vida, seu tempo. E eles merecem nossas palmas, porque eles representam os seus escritórios diocesanos também. Eles representam os funcionários hoje de todos os escritórios diocesanos estaduais da Renovação Carismática. Eu quero agradecer publicamente o trabalho que vocês têm feito nos últimos anos, especialmente essa nova equipe. E nós queremos mostrar um pouco para o povo que está aqui, nossos irmãos, de como funciona a vida de vocês lá no escritório, nesse vídeo. Para que vocês também amem mais o escritório, porque ele não é uma realidade lá em Pelotas, mas é uma realidade de muito trabalho, intenso. Então, por favor, eu peço que vocês sentem aqui no chão mesmo. E que vocês prestem atenção para conhecer um pouquinho mais a dinâmica interna. E logo depois eu peço para vocês não saírem agora, ninguém, por favor, até para não movimentar, mas eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque é bonito o que eles fazem e vai enriquecer para você também saber o que se faz lá.